Shalom! Hoje nós vamos estudar a Parashat Shemot, que está em Êxodo, capítulo 1, verso 1 ao capítulo 6, verso 1. E o título da mensagem de hoje se chama Moshe e Yeshua, Golá e Geulá. Golá significa exílio, geralmente usado para o tempo em que Israel ficou no exílio ou no cativeiro. Golá também se traduz como cativeiro. Então, Golá é exílio, cativeiro, o tempo de Israel no Egito, e Geulá significa redenção. Então, Moshe e Yeshua é cativeiro e redenção. Bem, e nós vamos estudar vários mistérios profundos das Escrituras, e aí nós percebemos quão rica é a Torá que o Eterno nos deixou. Então, o primeiro passuk, o primeiro verso da porção diz assim: Ve'ele shemot bnei Israel habaim mitzrayma et Yaakov ish uveito bal. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Com Yaakov, cada homem e sua casa entraram. Eu marquei em azul aí nomes, Shemot em hebraico. O nome da Parashá de hoje é Shemot, que significa nomes, ok? Então, voltando aqui à telinha, Shemot, que é o nome da Parashá, se chama nomes. E aí nós temos uma coisa muito interessante, porque nós estamos iniciando o estudo do livro de Êxodo. Você já conhece a história. Israel vai ser escravizado pelo faraó, mas antes da escravidão, a Parashá começa falando dos nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Yaakov, com Jacó. E esse mesmo verso que está aí na tela para vocês, eu vou colocar agora uma outra tela, mas esse mesmo verso, ele guarda um mistério muito profundo. O primeiro verso da Parashá, se você pegar as cinco primeiras palavras, você pega as 5 primeiras palavras que são Ve'ele shemot bnei Israel habaim. Se você pegar as 5 primeiras palavras, se você pegar a última letra, que eu marquei aí em dourado, se você pegar as 5 primeiras letras, as letras finais das 5 palavras, nós formamos o vocábulo Tehillim. Tehillim literalmente é louvores, que é o nome do livro de Salmos. O livro de Salmos se chama Sefer Tehillim, o livro dos louvores. Então você vê aí as 5 primeiras palavras, você pega a última letra de cada palavra, que eu coloquei em dourado, forma a palavra Tehillim, louvores. E aí nós entendemos o conteúdo espiritual da língua hebraica. Por quê? Porque nós entendemos que os filhos de Israel nasceram com uma missão: louvar, adorar, exaltar e agradecer a Hashem, porque a palavra Tehillim, louvores, está ligada à exaltação, ao agradecimento, ao louvor, à adoração ao Eterno. Nós entendemos que Israel estava sofrendo a escravidão no Egito. Mas mesmo como escravos, mesmo na angústia, o povo de Israel não deixou de louvar a Hashem, não deixou de prestar os devidos louvores. Então, meus irmãos, todos nós temos o nosso Egito pessoal, ou seja, os nossos problemas, as nossas tribulações. Todos nós vivemos o nosso Egito. Momentos da vida em que nós estaremos na angústia, com problemas e com tribulações. Mas a questão principal é: como nós iremos enfrentar a situação? Há pessoas que estão bem de saúde e de repente são diagnosticadas com câncer. Às vezes está tudo bem na tua vida, morre um ente querido, um familiar seu. Você tem emprego e às vezes perde o emprego. Enfim, nós às vezes estamos em uma zona de conforto e de repente o nosso castelo de areia se desmorona, nós somos levados ao Egito, nós somos levados a Golá, ao exílio, ao cativeiro. E nós passamos por essas coisas aqui na terra, porque no mundo tereis aflições.
Agora a questão é como nós vamos encarar os obstáculos com Tehillim, com louvores ao Eterno. A Torá nos ensina que devemos enfrentar os desafios louvando, adorando e bendizendo ao Eterno. Meu irmão e minha irmã, essa mensagem é para você hoje que está desesperado, que não sabe o que vai fazer, que está vivendo o seu Egito pessoal, que está na Golá, que está vivendo uma situação de cativeiro, de adversidade. Você sairá desse cativeiro como? Com Tehillim, com louvores. E isso a língua hebraica nos ensina esse segredo, esse mistério, com o primeiro verso da Parashá. Um mistério muito profundo que nós estamos aqui estudando agora. A obra racídica Iturei Torá diz assim: os Bnei Israel, os filhos de Israel, sofreram terrivelmente no Egito. Mas depois do seu sofrimento, eles estavam em posição para valorizar completamente a sua liberdade e apreciar os generosos presentes de Hashem. O seu sofrimento refinou e os purificou para o recebimento da Torá. Entenda, meu irmão e minha irmã, o sofrimento existe para nos purificar, para nos refinar. Nós passamos por tribulações na vida, não porque o Eterno quer nos castigar como um carrasco, não. Isso é refinamento, é purificação. A dor, ela existe para quê? Não para doer por doer, mas para nós aprendermos lições. Um grande problema de pessoas que vivem em leprosários, os leprosos, é que eles perdem a sensibilidade para a dor. Então, se o leproso coloca a mão em uma panela quente, ele não sente dor nenhuma. Ele é queimado sem sentir dor, a pele dele fica danificada, às vezes vai acontecendo várias coisas que ele tem até que amputar uma mão, uma perna. Por quê? Porque ele não tem sensibilidade à dor. Ele pisa, sei lá, em uma fogueira, está queimando, ele não sente dor nenhuma. Aquilo ali gera uma queimadura, uma infecção, depois ele tem que amputar. Por que o Eterno permite a dor no nosso corpo? Para avisar que algo está errado. Se eu pisar em uma fogueira, eu vou saber que é fogo, vou pular para trás. Se eu colocar a mão numa panela quente, eu vou tirar. A dor existe para nos alertar. Da mesma maneira, na nossa vida, as tribulações e adversidades são alertas, são formas pelas quais o Eterno nos purifica. Ou seja, a dor é útil para nos ensinar que algo precisa de mudança. E assim, o nosso sofrimento existencial, é um alerta no sentido de que precisamos crescer espiritualmente. Sefer Ivrim, o livro de Hebreus, diz: pois Adonai disciplina a quem ama e educa aquele a quem recebe como filho. Disciplinar aí é castigar, mas o castigo do Eterno não é para nos massacrar, porque nós somos filhos e ele quer nos tratar. Porque, meu irmão, a dor nos aproxima de Hashem. A dor nos aproxima. Eu sempre digo, quer ver alguém ficar muito espiritualizado? Basta acontecer algo negativo em sua vida e a pessoa começa a clamar e a buscar a Deus. Da mesma forma, a escravidão no Egito levou com que o povo de Israel passasse a clamar de dia e de noite pela providência de Hashem. E assim, é a tribulação, é a adversidade que gera o clamor. Repito, quer ver alguém ficar espiritualizado? A pessoa, sei lá, diagnosticaram ela com câncer. A pessoa vai começar a orar, jejuar. Eu conheço gente que é até ateu e se converte quando descobre que tem uma doença incurável. Eu conheço uma moça que ela era crente e o filho dela não queria nada com o Eterno. Ele foi preso porque ele fez algo errado.
Lá na cadeia, quando ele começou a ver que o Eterno estava apertando, ele se converteu dentro da cadeia. Ou seja, é no cativeiro, né? A prisão é um cativeiro, é uma golá. É no cativeiro, é na adversidade que você se converte. E quem é convertido, geralmente essa pessoa vai buscar mais o Eterno, ok? Então nós temos que entender que o Eterno, ele nos corrige para nos educar, para que haja crescimento espiritual. É na tribulação, é na doença, é na falta de emprego, é na luta, é na adversidade que nós crescemos. Voltando ainda o primeiro verso, né? Eu mostrei aqui o primeiro verso da Paraxá, eu peguei as 5 primeiras letras. Se eu pegar as 5 letras seguintes, que é essa tela daí, eu pego as próximas 5 letras, as próximas 5 palavras, né? Eu pego as 5 palavras seguintes e nas 5 palavras seguintes eu pego a última letra de cada uma. Eu marquei aí a última letra em dourado, né? As palavras são Mitzrayma et Yaakov ish uveito. Eu coloquei em dourado as últimas letras que formam a palavra Teshuvá. Teshuvá é retorno, é arrependimento. Meu irmão, que mistério profundo e maravilhoso nós estamos vendo agora. Nós estamos percebendo que o primeiro verso da Torá está codificada a palavra teshuvá, a palavra retorno, arrependimento. Por quê? Porque Hashem quer que nós venhamos a nos arrepender. E eu não vou me estender muito, mas eu conheço muita gente que diz que serve ao Eterno, mas está na imoralidade. Não vou citar nomes, mas um dia desses aí em uma live teve um irmão que começou a falar: os cristãos não cumprem Torá, os cristãos não cumprem Torá e eu cumpro. E essa pessoa eu conheço, sei que vive na imoralidade sexual. Então, como que ele tem moral para falar que o cristão não cumpre Torá quando ele vive em fornicação? Meu irmão, e o sujeito diz que cumpre Torá, não cumpre nada. A mensagem é de teshuvá, retorno, arrependimento. Vejam a primeira porção, que é o primeiro verso do livro de Êxodo. Shemot, em hebraico, nomes, convida o homem ao arrependimento. Por isso que eu digo que é muito importante estudar hebraico, porque esses mistérios só a língua hebraica revela, porque o hebraico não é uma língua comum. O hebraico é uma língua espiritual e aí revela segredos, ok? Hashem quer o nosso arrependimento. Quando eu tenho que me arrepender? Rayon, hoje. Uma questão muito interessante também que Egito em hebraico é Mitzrayim. Então vejam só, o povo de Israel estava no Egito, Mitzrayim. Mitzrayim, Egito, vem da palavra Meitzar, que significa tristeza, depressão, opressão. Repito, em hebraico, Egito é Mitzrayim, que é uma palavra que é originada da palavra Meitzar, que significa opressão, tristeza ou depressão. Então vejam, o Egito é local de tristeza, depressão e opressão. Em alguns momentos de nossas vidas, nós também estaremos no Egito. Há momentos da nossa vida de tristeza, de opressão e às vezes até de depressão para algumas pessoas. E aí eu digo, é nesse momento que você chega no Egito, na tristeza, na depressão e na opressão, é nesse momento que nós devemos clamar a Hashem com mais intensidade, porque Hashem se manifesta para nos redimir, tal como redimiu Am Israel do cativeiro no Egito. Nós somos convidados a sair do estado de Mitzrayim, a abandonarmos a tristeza, a depressão e a opressão. Vejam, né, até quando, infelizmente, minha mãe morreu nova, faleceu há uns 2 anos e meio atrás, aí o médico do meu trabalho queria me dar um remédio, né, um calmante. Né? Toma aqui, me prescreveu um Rivotril. Eu nem peguei a receita, cheguei em casa e rasguei
porque o meu calmante é Hashem. O meu calmante é Hashem. Quem me dá shalom é Sar Shalom, é o príncipe da paz. Repito, não estou criticando quem toma remédio, tá? Não estou criticando, mas o meu mistério coeterno, ele é o meu remédio, Hashem é o meu calmante, porque ele que tira a minha tristeza. Prosseguindo no estudo, o Midrash diz assim: a sarça se assemelha ao coração, também pode queimar sem ser consumido. Percebam, o nosso coração deve ser como a sarça. O nosso coração pode até queimar. Quando o nosso coração queima? Nosso coração queima quando estamos vivendo tribulações, quando estamos passando por dores, por lutas, por adversidades. Meu irmão, às vezes o nosso coração começa a queimar de tanta dor, de tanta luta, de tanta aflição, de tanta adversidade. Mas eu falo para você, meu irmão e minha irmã, você que está com o coração queimando de dor, de luta, de tribulação, o teu coração, diz o Midrash, tem que ser como a sarça. O teu coração pode até queimar, mas você não será consumido. Você é como a sarça ardente, que queima, mas não é destruído, porque Hashem está contigo. E no meio daquela sarça, nós sabemos que quem estava com ela, dentro da sarça, era o próprio Eterno. Hashem está contigo no momento em que teu coração queima de dor, de angústia, de luta. Hashem, ele vai estender a tua mão e tu vencerás, se prosseguir com emuná, com fé. Vejam, nós temos que sair do Egito. Sair do Egito significa sair, da nossa escravidão espiritual, que é o pecado, e também da nossa escravidão emocional, tristeza, depressão, opressão. Então, libertação da escravidão espiritual, que é o pecado, e da nossa escravidão emocional, a tristeza, a depressão, os sentimentos negativos. Uma das orações mais lindas do Sidur, que nós fazemos toda manhã, diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani aved. Benditos sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste escravo. É uma oração que nós fazemos toda manhã, os judeus ortodoxos fazem toda manhã essa oração, e as pessoas sempre me perguntam: Tzadok, por que vocês judeus fazem essa oração? Você não é mais escravo no Egito? A escravidão já passou há muito tempo. Qual é a finalidade dessa oração? Meu irmão, a finalidade dessa oração é nós agradecermos a Hashem, porque nós não nascemos como escravos, porque nós somos livres. E vários rabinos da Hassidut, o rabino, por exemplo, do Rabá de Haim Alevsky, ele explica que nós não somos escravos da inclinação para o mal. Ou seja, nós não somos escravos do pecado, não somos escravos dos nossos desejos e dos nossos instintos malignos. Vejam, e eu acrescento, nós não somos escravos da tristeza, nós não somos escravos da depressão, não somos escravos da opressão, nós somos livres. Escravidão não é só no Egito, é a escravidão espiritual e emocional que nós fomos libertos. O próprio Yeshua HaMashiach nos ensinou: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Nós estamos quebrando os grilhões, as correntes da escravidão espiritual e emocional. E eu estou clamando aqui em espírito de oração que hoje, se você está preso a alguma coisa emocional ou espiritual, que as correntes em nome de Yeshua HaMashiach sejam quebradas na tua vida, que você seja livre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani aved. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste escravo. Você é livre, não só do Egito físico, mas do pecado, das opressões, de Satanás. E se tem alguma opressão na tua vida, ela vai cair por terra hoje, meu irmão, que o mistério está forte, vai cair hoje, em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
E é muito interessante que na liturgia judaica, até mesmo no Shema, há uma menção à saída do Egito. Toda a liturgia judaica sempre é um momento em que a gente fala da saída do Egito. Inclusive o próprio Shema fala sobre a saída do Egito. E por que a gente fica toda hora falando da saída do Egito? Isso já foi há muito tempo atrás. Os nossos sábios ensinam que nós temos que agradecer. Você tem que ser grato pelo Eterno por tudo que você tem. Como ensinou o Rabino Shaul Hashaliach na Brit Hadashah, em tudo dai graças. Agradeça, pois fomos libertos. Agradeça porque você serve ao Eterno. E mesmo na adversidade, nós temos que dar Baruch Hashem. Bendito seja Hashem. Outra coisa interessante aqui, o capítulo 2, verso 3 diz: e não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele, em relação a Moisés, uma arca teva, em hebraico, de juncos, e a revestiu de betume, pez, e pondo nela o menino, Moisés, colocou entre os juncos à margem do rio. Você já conhece a história de Moisés, que ele foi colocado aí, na tua Bíblia diz que ele foi colocado em um cesto. Mas no hebraico está teva, que é arca, que é a mesma palavra usada para a arca de Noé, de Noar. No hebraico não diz um cestinho, fala que ele foi colocado em uma arca. Tudo bem, é uma arquinha, que é um cesto, sim, mas é a arca teva, a mesma palavra usada para a arca de Noé. E aí o rabino Moshe Kassuto, ele faz uma comparação interessante. Ele diz assim: a palavra teva, que é a arca, ocorre apenas aqui e na seção do dilúvio. Por esse paralelismo verbal, as escrituras aparentemente pretendem chamar a atenção para a analogia temática. Nos dois casos, alguém digno de ser salvo e destinado a trazer a salvação a outros é resgatado da morte por afogamento. Na sessão anterior, a salvação da humanidade está envolvida. Aqui está a salvação do povo escolhido. O que ele está dizendo é que Noé, ele conseguiu escapar por meio da arca. E Moisés também escapou por meio da arca. Vejam, tanto Noé quanto Moisés foram salvadores. Noé salvou a sua família e também até a humanidade, porque a humanidade partiu daí. Moisés foi um salvador do povo de Israel. Noé é um salvador, Moisés é um salvador, e Yeshua HaMashiach também é um salvador. Percebam o paralelismo. Moisés escapou do decreto do faraó para matar os meninos hebreus. Da mesma forma, Yeshua também foi resgatado do decreto do rei Herodes para matar os meninos israelitas. Outro paralelo, Moisés é um salvador, tal como Yeshua é um salvador. Tanto Moisés quanto Yeshua tiveram nascimentos e livramentos miraculosos. Nós veremos aí, Moisés, a literatura rabínica diz que o nascimento dele foi miraculoso, tal como o nascimento virginal de Yeshua. Então Moisés é o salvador do povo de Israel. Moisés salva o povo de Israel e Yeshua HaMashiach, ele é o salvador de toda a humanidade. E é por isso que os rabinos explicam, como nós veremos mais adiante hoje, que Moisés é um protótipo do Mashiach. O que aconteceu com Moisés, guarda paralelismos com aquilo que o Mashiach faria. E é por este motivo que um dos nomes do Mashiach na literatura rabínica é Moshe. Você sabia disso, meu irmão? Os rabinos dizem que o nome do Mashiach é Moshe, Moisés. Não que o nome dele vai ser Moisés literalmente, mas os rabinos explicam que o Mashiach é Moisés
tem o nome de Moisés porque ele possui vários paralelos com Moisés. A vida de Moisés guarda muita simetria com a vida do Mashiach. Nós vamos estudar isso ainda hoje. Mas só para adiantar, uma prova disso é que Hamashiach, que significa o Messias, possui o valor numérico de 363. Moshe Rai, Moshe vive, também possui o valor de 363. Então Moisés vive é igual ao Messias. Por quê? Porque dizem os rabinos que Moisés é um protótipo. Ele é um tipo alegórico do Mashiach. Isso é muito interessante, que Moisés tem um paralelo muito forte em relação ao Messias, que nós sabemos que é Yeshua. Quer ver um exemplo? Um exemplo é que o próprio primeiro evangelho, Mateus, ele faz um paralelo entre Moisés e Yeshua e a Torá. Quer ver um exemplo? Nós sabemos, né, falar em Moisés, obviamente é falar em Torá, porque Moisés foi usado para entregar a entrega da Torá, Matan Torá. Então vejam, o Evangelho de Mateus, ele vai fazer um paralelo entre Yeshua e Moisés, Yeshua e a Torá, e a Torá está ligada a Moisés. Um exemplo, o Evangelho de Mateus é dividido em 5 discursos principais. 1, o Sermão da Montanha. 2, a missão dos Talmidim, dos discípulos. 3, as parábolas. 4, a organização da Querilá. 5, escatologia. Como que eu sei que nós temos 5 partes? Porque eu coloquei aí as referências, sempre é usada a fórmula quando Yeshua concluiu ou quando Yeshua terminou. Então, o Evangelho de Mateus é dividido em 5 partes, tal como a Torá tem 5 partes. A Torá tem 5 livros. E, por sua vez, o Sefer Tehillim, o livro de Salmos, também tem 5 partes. Então, vejam que lindo. Mateus, quando ele foi escrever o primeiro evangelho, ele dividiu o evangelho em 5 partes para fazer uma alusão à Torá, que também é em 5 partes, e até o livro de Salmos, que imita a Torá, é dividido também em 5 partes. Uma outra coisa que Mateus faz de uma forma esplêndida é comparar Yeshua a Moisés. No primeiro capítulo de Mateus, ele fala sobre a gravidez miraculosa de Miriam, Maria. Ele fala que Yosef e José queria se divorciar dela, e aí ele recebe instruções celestiais que ele tinha que se casar com ela, porque ela era uma virgem e houve a gravidez por obra de Ruach HaKodesh. Então vejam, o nascimento de Yeshua, Mateus capítulo 1, é um nascimento sobrenatural. Isso guarda relação com o nascimento de Moisés, que também foi um nascimento sobrenatural. É só você ler Flávio Josefo, o Targum Yonatan, Shemot Rabbah, o Sefer Hazikronot. Vejam, essas obras, resumindo, falam que Moisés já nasceu circuncidado. Falam que quando Moisés nasceu, uma luz brilhou dentro da sua casa, irradiando a presença divina. Fala que Moisés conseguia falar, ainda criancinha, ainda bebê, ele conseguiu falar. Com 3 anos de idade, Moisés já profetizava. O que eu quero falar com essas tradições judaicas? Eu só quero destacar que o nascimento de Moisés é dito que foi sobrenatural, tal como o nascimento de Yeshua virginal também é um nascimento sobrenatural. Em outras palavras, tanto Yeshua quanto Moshe apresentam histórias de milagres em seus nascimentos. Isso é Mateus capítulo 1. Quando você vai para Mateus capítulo 2, Mateus continua comparando Moisés e Yeshua.
Um exemplo, Yeshua é resgatado da matança decretada pelo rei Herodes. Yeshua viaja para o Egito e depois ele volta, ele deixa o Egito, tal como Moisés. Moisés, ele escapou da morte do faraó, ele sai do Egito, depois ele volta para o Egito e depois ele sai de novo, tal como Yeshua. Vejam, Moisés partiu do Egito, ele atravessou o Mar Vermelho, ele sofreu tentações no deserto e ele recebeu a Torá. Vejam, Moisés sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, sofre tentações no deserto e depois recebe a Torá. Da mesma forma, Yeshua, ele sai do Egito, ele atravessa as águas, não do Mar Vermelho, mas ele atravessa as águas da imersão, ele é imerso, e ele anda por sobre as águas, tal como Moisés foi tentado no deserto, Yeshua é tentado também no deserto. Moisés jejua 40 dias e 40 noites, e Yeshua faz a mesma coisa. Moisés recebe a Torá no monte, e Yeshua o que ele faz? Moisés recebe a Torá no monte, e Yeshua ensina a Torá no monte, que é o sermão da montanha, é Yeshua explicando a Torá ali também no monte. No final da Torá, Deuteronômio 32, 48 e 49, Moisés, antes de morrer, ele dá instruções aos seus discípulos. A mesma coisa, Yeshua, antes de morrer, ele dá instruções aos seus talmidim. Então vejam, o Evangelho de Mateus toda hora está comparando, tal como os rabinos fazem, Moisés com Mashiach. Agora, segundo o Evangelho de Mateus, Yeshua não é apenas como Moisés. Yeshua é superior ao próprio Moisés. E nós veremos que o Mashiach ser superior a Moisés, isso tem base na literatura rabínica. A gente vai ver ainda hoje. Mas vejam, há muitos paralelos, conforme eu falei, tanto Yeshua quanto Moisés jejuaram por 40 dias e 40 noites. Moisés foi usado para orar e o Eterno fazer descer o maná, o man. Yeshua, ele fez o quê? A multiplicação dos pães, ok? Ou seja, há muitos e muitos paralelos entre eles. Os estudiosos dizem que existem mais de 50 paralelos entre Moisés e Mashiach. Mas conforme eu falei, o Evangelho de Mateus apresenta Yeshua como superior ao próprio Moisés. E isso é confirmado pelo livro de Hebreus, que diz assim: pois a glória deste, que é Yeshua, é muito maior do que a de Moshe. Assim como a honra do construtor da casa é muito maior do que a da sua construção. Pois toda casa é construída por alguém, mas quem constrói tudo é Elohim. E Moshe, como servo, foi fiel em toda a sua casa, como testemunha do que haveria de acontecer, que por meio dele foi falado. Ora, o Mashiach, como filho, está sobre a sua casa, e nós seremos a sua casa se mantivermos até o fim a confiança e a glória da sua esperança. Então vejam, a Brit Hadashah diz que Yeshua, coloquei em azul, ele é maior do que Moisés, e nós veremos ainda hoje que a literatura rabínica diz a mesma coisa, que Mashiach é superior a Moisés. A Brit Hadashah em Hebreus não está desmerecendo Moisés, não. Pelo contrário, diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Mas Hebreus está apenas apresentando um conceito que é judaico de que Mashiach é superior. E nós veremos ainda hoje. Então vejam, Moisés, por que o Mashiach é superior? Porque Moisés, ele é uma testemunha da revelação que estava por vir. E Yeshua, ele não é uma mera testemunha, ele é a própria revelação. Yeshua é a própria revelação de Hashem.
porque a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Então Yeshua, ele é a própria revelação, ok? Vejam, uma coisa interessante. Eu já falei e agora vamos começar a estudar isso. Um dos nomes do Mashiach na literatura rabínica, eu vou procurar aqui o slide, achei. Um dos nomes do Mashiach na literatura rabínica é Moshe. Eu tô vendo aqui, eu acho que eu pulei aqui o slide, então eu vou falar aqui para vocês, eu jurava, tô procurando aqui, eu jurava que esse slide estava aqui, mas eu acho que ele sumiu. Bem, mas enfim, então eu vou colocar aqui, não apareceu, mas eu vou falar aqui. Veja, quando nós vamos para Gênesis 49, verso 10. Ah, não, tá aqui sim, achei. Quando nós vamos para Gênesis 49, verso 10, está escrito assim: Lo yasur shevet mi Yehudá umerokek mi ben raglav ad ki yavo Shilo velo ikhat amin. O cetro não se arredará de Yehudá, Judá, nem autoridade dentre os seus pés, até que venha Shilo, e a ele obedecerão os povos. Então, essa é a tradução literal do hebraico. Está dizendo que virá alguém chamado Shilo. O que é Shilo? Explicam os rabinos que Shilo é Mashiach. Ok? E nós veremos ainda hoje, vou falar agora, que um dos nomes do Mashiach é Moshe, Moisés. Por que isso? Você tem que entender o seguinte, nesse texto aí, Gênesis 49, 10, Shilo, dizem os rabinos que é Mashiach. Então, ou seja, a ele obedecerão os povos obedecerão a Shilo, os povos obedecerão a Mashiach, ok? E os rabinos dizem que um dos nomes do Mashiach é Moisés, por quê? Vejam, aí está a palavra hebraica Shilo. Olha só o que diz o rabino Chaim Kramer do Breslov. Como mencionado, Shilo é Mashiach. Não deveria ser surpreendente, portanto, aprender que o valor numérico de Shilo é equivalente ao de Moshe, 345. O Zohar assim explica que Moisés é o Mashiach. Olhem só, Moisés é o Mashiach. Ou seja, Moisés é um protótipo do Mashiach. Por quê? Moisés é um protótipo do Mashiach. Porque Shilo é o Mashiach, que nós vimos. Shilo é Mashiach. E Shilo vale 345, que está aí lá embaixo da tela. Shilo 345 e Moshe também 345. Então, por isso, o Zohar explica que Moisés é Mashiach. E aí continuou o rabino Chaim Kramer, do Breslov, dizendo: Moshe é também o paradigma do verdadeiro líder, até mesmo em um sentido mais profundo do que o rei Davi. Moisés demonstrou total sacrifício. Quando os judeus fizeram o bezerro de ouro, Deus desejou destruí-los por causa da sua idolatria. Moshe disse para Deus: se tu não perdoá-los, então tu terás que me destruir também. Meus irmãos, nessa passagem, Moisés decidiu entregar a sua própria vida para salvar o povo de Israel, que havia feito o pecado do bezerro de ouro. O povo de Israel fez o bezerro de ouro. Hashem disse que iria destruir Israel por conta do bezerro de ouro. Moisés intercede e diz: Hashem, perdoa. Se tu não perdoares o povo de Israel, então me mate também. Então Moisés, ele é um intercessor que ele quis entregar a sua própria vida para salvar o povo de Israel. Tal como Yeshua entregou a sua própria vida para a salvação
daquele que nele crê. Então eu vou prosseguir o estudo, mas que você guarde esse conceito. Um dos nomes de Mashiach é Moshe, Moisés, na literatura rabínica, porque Moisés é um protótipo do Messias, tanto é que Shiló é Messias e é 345, Moisés também é 345 na gematria. Então, o que acontece com Moisés acontece com Mashiach, a vida dos dois guardam paralelos. E um dos paralelos é esse. O Eterno ia matar o povo de Israel pelo bezerro de ouro, Moisés intercedeu e até estava disposto a entregar a sua própria vida para salvar o povo de Israel. E da mesma forma, Yeshua, ele entregou a sua vida, pois de tal maneira amou Elohim o mundo, que deu o seu Filho único, para todo o que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Yeshua também se entregou para a nossa salvação, tal como, paralelamente, Moisés quis se entregar para o perdão do povo de Israel por conta do bezerro de ouro. Então Moisés é um salvador e Yeshua também é um salvador. Yeshua é maior do que Moisés porque Moisés salvou o povo de Israel. Yeshua não salva apenas o povo. Yeshua salva toda a humanidade, ok? Prosseguindo no estudo, nós temos aí capítulo 3, verso 1. Moshe hayaroe et tzon itro hotno kohen Midian va inhag et hatzon ahar hamidbar vayavo el har haelohim horeva. E Moshe estava apacentando o rebanho de Itró, Jetro, né, o seu sogro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho para trás do deserto. Deserto em hebraico está aí Midbar. E chegou ao monte de Elohim Horeva, que é o monte Horeb, ou Horeb em português, ok? Em português o pessoal chama de Horeb, mas é Horeb em hebraico, e aí está Horeva, que é a mesma coisa. Vejam, aí está usada a palavra Midbar, deserto. A obra Kol Simcha, ela apresenta um grande mistério. Vejam, aí está em azul a palavra Midbar, deserto, que Moisés, não é, ele está apacentando e ele vai para trás do deserto e ele chega ao monte de Deus, que é o monte Horeb, conhecido em português. Ele chegou no monte através do deserto Midbar. A obra Kol Simcha, quando ela explica, né, esse verso aí, palavra deserto, explica o seguinte: se você pegar a palavra deserto, você vai perceber que ela é uma alusão ao Mashiach. O monte de Deus, o monte Horeb, é uma alusão ao próprio Mashiach. Vejam que forte, repito, o monte de Deus, o monte Horeb, que está no deserto, é uma alusão ao próprio Mashiach. Por quê? Porque se você pegar a palavra Midbar, deserto, e você pegar a letra que se segue a cada letrinha da palavra Midbar, a palavra Midbar, deserto, é formada das letras Men, Dalet, Bet e Resh. Depois da letra Men, coloquei aí na tela, vem o Nun, que vale 50, está aí na telinha. Depois da letra Dalet, vem a letra Rei, que vale 5. Depois da letra Bet, vem a letra Gimel, que vale 3. Depois da letra Resh, vem a letra Shin, que vale 300. Se você somar tudo isso, dá 358. Está lá na tela aí, a parte final da tela. 358 é o mesmo número de Mashiach. Mashiach. Então o deserto, que é uma alusão àquele deserto onde está o monte de Eterno, o monte de Deus, que é o monte Horeb, o monte Horeb, isso é uma alusão a Mashiach. Ou seja, digo eu, quem se revelou a Moisés ali naquela sarça ardente foi Yeshua. Yeshua que estava ali no deserto se manifestando. Quando todo o povo de Israel ficou 40 anos no deserto e Hashem se manifestava,
era o próprio Yeshua que se manifestava ali para o povo de Israel. Então vejam que profundo a língua hebraica nos ensina esse mistério, esse segredo. A única diferença é que essa obra fala Mashiach e eles não creem em Yeshua. Mas nós sabemos que o Mashiach aí é Yeshua, ok? Isso é um mistério muito profundo. Vejam, cito ainda o professor Tzvi Sadan, PhD da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele diz assim: aos olhos judaicos, Moisés, Moshe, é visto como o Redentor e o Salvador de Israel. Ele não é visto apenas como um tipo messiânico, mas como o próprio Mashiach. De acordo com alguns, Israel poderia ter sido redimido para sempre se não tivesse ocorrido o pecado do bezerro de ouro. Se não houvesse a corrupção e as tábuas não fossem quebradas. Moisés teria se tornado o Messias. Isso está na obra Pri Tzadik, que é escrita pelo Tzadok, não eu, mas é o Tzadok HaKohen. E ele prossegue: já que Israel perdeu a oportunidade de ter sido salvo, o outro Redentor terá que vir. Isto é o porquê de Moisés ser chamado de o primeiro Redentor e o Messias é o último Redentor. Há mais de 50 paralelos entre Moisés e Mashiach. Vejam que lindo, meus irmãos. Se o povo de Israel não fizesse o bezerro de ouro, teria chegado a era messiânica. Há uma passagem do Talmud que diz isso. Eu já fiz um estudo aí há um ano atrás, mais ou menos. Se Israel não fizesse o bezerro de ouro, chegaria a era messiânica. E Moisés seria Mashiach. Mas já que o povo pecou, a era messiânica não veio e o Eterno prometeu um outro Redentor. O primeiro Redentor é Moisés e o último Redentor quem é? É Mashiach, que é Yeshua. Então isso é lindo. Moisés é o primeiro Redentor, Yeshua é o último Redentor. A gente vai ver isso, né? Em hebraico o Redentor é Goel e a gente vai ver um mistério no hebraico. Hoje muitos mistérios sendo revelados à luz da língua hebraica. Então, há mais de 50 paralelos entre Moisés e Mashiach. Um outro paralelo fortíssimo, que meu cabelo ficou em pé quando eu estava estudando. A literatura rabínica crê que Moisés ressuscitará dos mortos antes da manifestação final do Mashiach. Antes do Mashiach vir para inaugurar a era messiânica, Moisés vai ressuscitar. Isso parece loucura, mas eu vou chegar daqui a pouco no Apocalipse para te mostrar um segredo também do Apocalipse. Mas vamos para Agadat Bereshit. Diz assim: eu levantarei Moshe do vale em que foi sepultado. Esse levantar aí é ressurreição, ok? Os rabinos explicam que levantar, porque Moisés está morto, esse levantar é sobre a ressurreição. Então o Eterno está dizendo que vai levantar Moisés do vale em que ele foi sepultado, ou seja, Moisés vai ressuscitar. E Deus disse ao Mashiach: eu prometo que meus filhos não serão redimidos antes que Moshe venha, como é dito, e se proveu da melhor parte, porque ali estava escondida a porção de legislador. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça de Hashem e os seus juízos para com Israel. Então veja, o texto está dizendo que Moisés vai se levantar dos mortos antes que venha o Messias. Olhem que interessante. Aí já um paralelo forte, porque se Moisés vai ressuscitar, e nós lemos que Moisés é um protótipo do Messias, isso aponta para a própria ressurreição de Yeshua. Muita gente acha que esse negócio de Yeshua morrer e ressuscitar é Roma. Poxa, não sabe nada de judaísmo. Se Moisés ressuscita, segundo Agadat Bereshit, então isso aponta para a própria ressurreição de Yeshua. Agora, um outro mistério interessantíssimo é o seguinte. Em Apocalipse, capítulo 11, verso 4,
há aquelas duas testemunhas de Apocalipse. Há várias teorias de quem sejam aquelas testemunhas. Várias e várias teorias. Mas uma teoria que é muito forte, só para você entender aqui, eu não estou defendendo essa teoria, mas ela é muito forte, então eu estou mencionando. Uma das teorias é que as duas testemunhas são Eliarro, Elias e Moshe, Moisés. Eliarro, Elias, ele foi arrebatado aos céus. Tudo bem, então ele volta. Agora, como explicar Moisés sendo uma testemunha de Apocalipse se Moisés morreu? Como explicar? Elias, tudo bem, ele foi arrebatado até os céus. Mas Moisés morreu. Como que Moisés pode ser a testemunha? A explicação é aquilo que a gente acabou de ver. A literatura rabínica fala que Moisés irá ressuscitar. E os rabinos explicam que ele ressuscita para pregar a vinda de Mashiach. Vejam que forte, os rabinos explicam que Moisés vai ressuscitar para pregar Mashiach, que é a mesma coisa o que o Apocalipse fala, de duas testemunhas que estão pregando Mashiach. Então, pode ser Moisés? Pode. Eu não... Tzadok, você dá certeza? Certeza eu não dou, galera. Eu não vou, né? Eu não vou aqui, eu não vou forçar a barra. Eu não dou certeza. Mas é possível que seja Moisés? Sim. E Elias também. Tanto é que o Apocalipse fala dessas duas testemunhas cujas características se assemelham a Moisés e a Elias. Por isso que as pessoas falam isso, os estudiosos, ok? Né? Alguém falou aí, Enoque. Uma teoria diz que é Elias e Enoque. Isso é uma outra teoria também, dizendo que seria Elias e Enoque. Agora, a descrição de Apocalipse dá características que batem muito forte, né? Se assemelham com Moisés e com Elias, mas eu não posso garantir, obviamente. Prosseguindo o nosso estudo, vejam, o Mashiach é o último redentor. O último, Yeshayahu, disse que Moisés é o primeiro e o Mashiach é o último. Eu leio esse texto de Yeshayahu, Isaías, está escrito: Uvalet Sion Goel Ul Shavei Fecha Beyakov Neun Adonai. E virá para Sion o Redentor, e aos que retornarem da transgressão em Yaakov. Declaração de Adonai. Vejam, esse texto está dizendo que é profetizada a vinda de um Goel, de um Redentor, e os rabinos explicam que esse Redentor, alguns rabinos dizem que esse Redentor é o próprio Eterno. Alguns rabinos comentam esse texto dizendo que o Redentor é o próprio Eterno. Outros rabinos explicam que esse Redentor é o próprio Mashiach. Então, alguns rabinos dizem que o Redentor é o Eterno, outros rabinos explicam que o Redentor é o Mashiach. Na verdade, não há contradição nenhuma. O Redentor é tanto o Eterno quanto o Mashiach, porque o Mashiach é uma manifestação do Eterno. Não há contradição nenhuma. O Redentor é o Eterno e o Redentor é o Mashiach, porque o Mashiach é uma manifestação do Eterno. E uma coisa interessante, isso que é lindo, a palavra Redentor, Goel, o valor numérico é 40, ok? 40. E por que isso é muito interessante? O que significa o número 40? Segundo os sábios, um dos significados, existem vários, mas o mais forte é que 40 é o número da sabedoria. 40 é o número da sabedoria. Por quê? Porque Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Ok? Isso está na Torá. Não está nas escrituras, mas a literatura rabínica diz que, além de Moisés ter jejuado 40 dias e 40 noites, Salomão, ficou jejuando 40 dias e 40 noites para adquirir sabedoria. Ele jejuou, pediu sabedoria e depois de 40 dias e 40 noites de jejum, ele recebeu a sabedoria. E vejam, Yeshua também jejuou o quê?
40 dias e 40 noites, como a gente lê na Brita Hadashah. Então aí o Redentor está ligado ao número 40, Goel 40, que é o número da sabedoria, porque o Redentor, ele é a própria sabedoria. Yeshua, ele é a própria sabedoria que se fez carne e habitou no meio de nós. Meu irmão, que como a língua hebraica está nos ensinando tanta coisa linda. Yeshua é a própria sabedoria. Por isso que Yeshua disse que Salomão é sábio, mas eis aqui quem é maior do que Shlomo, quem é maior do que Salomão, ok? Prosseguindo o estudo, Kohelet Rabbah, que é um Midrash, diz assim: o Rabino Bereriá disse em nome do Rabino Yitzhak: como o primeiro Redentor foi, assim também será o último Redentor. O que é afirmado sobre o antigo Redentor? O antigo é Moisés. E Moisés tomou a sua esposa e seus filhos e os colocou sobre um jumento. Êxodo 4:20. Da mesma forma será com o último Redentor, como é declarado, humilde e montado em um jumento, Zacarias 9:9, que é uma profecia messiânica do Messias entrar em Jerusalém montado em um jumento. Prosseguindo, assim como o primeiro Redentor, que é Moisés, fez descer o maná, como é dito, eis que farei chover pão do céu para vocês, o último Redentor fará com que o maná desça, como está declarado, que ele seja como um abundante grão sobre a terra. Assim como o primeiro Redentor fez subir um poço de água, Moisés, o último Redentor trará água, como está declarado, e uma fonte sairá da casa de Hashem e regará o vale de Shittim, Joel 4:18. Vejam, meus irmãos, o Midrash está estabelecendo vários paralelos entre Moisés e Mashiach, porque Mashiach é um sucessor de Moisés e Moisés é um protótipo do Mashiach. Vejam, Moisés era humilde e retornou ao Egito montado em um jumento. Yeshua foi humilde e entrou em Jerusalém como? Montado em um jumento, cumprindo Zacarias 9:9. Moisés fez o maná descer dos céus. Yeshua, ele é o próprio pão da vida que multiplicou até pães no mundo físico, mas ele nos dá o pão da vida, que é ele. O que é isso? Ele é o nosso alimento espiritual. Tal como ninguém sobrevive sem o pão, sem o alimento, ninguém sobrevive sem Yeshua. Yeshua é essencial para a nossa vida espiritual. Moisés tirou a água da rocha. Da mesma forma, Yeshua disse para a mulher samaritana que ele tem uma água, que a água física, a pessoa bebe e volta a ter sede. Mas a água que Yeshua dá é uma água que ninguém mais terá sede. Por quê? Porque a água de Yeshua sacia a sede do homem espiritual. É a água da vida que é o próprio Yeshua, que é a salvação, que é a presença de Hashem. Moisés foi um redentor inicial e Yeshua é o Mashiach, ele é o redentor final. E prosseguindo, o professor Tzvi Sadan, PhD da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele diz assim: falando genericamente, Redentor, Goel, é um nome reservado para Deus. A Escritura expressa claramente, mais de uma vez, que o Senhor redimiu Jacó. Jeremias 31:11. E ninguém contesta que o Mashiach é o Redentor, tal como ninguém contesta que o Messias é rei. E então é Deus. Olha só, hein? Falando que o Messias é Deus. Tzvi Sadan, PhD da Universidade Hebraica de Jerusalém. Messias é Deus. E ele diz assim: portanto, usa-se Redentor para descrever o Messias em versos como: virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor.
Isaías 59, 20. Simplificando, Deus parece dizer aqui que ele enviará o Redentor para aqueles que desejam o arrependimento. Tal é o entendimento que se segue. O Redentor virá a Sião. Então o Redentor virá a Sião, e ele é o Rei Messias, Metsudat David. Essa frase final, meus irmãos, que eu coloquei em azul, então virá o Redentor, e ele será o Rei Messias, isso aí é o Tzvi Sadan citando Metsudat David, que é uma obra que eu amo, fantástica. Então, esse Redentor é o próprio Messias. Só que é interessante que o Redentor, Isaías falou que é o próprio Eterno. Então, a gente sabe que o Messias é o próprio Eterno, ok? Vejam, nós temos muitos e muitos paralelos entre Messias e entre Moshe e Yeshua. Eu já citei há umas 2, 3 semanas atrás, quando eu falei sobre Moisés, que ele se apresenta, ele mata aquele egípcio que estava castigando um hebreu, ele é rejeitado pelo povo e ele fica 40 anos longe, ou seja, ele se oculta. E eu citei obras rabínicas comparando essa passagem, dizendo que o Mashiach, ele vem para o povo de Israel, ele é rejeitado pelo povo de Israel, ele se oculta do povo de Israel e só no final dos tempos ele volta. Eu citei várias obras rabínicas nesse sentido, ok? Então eu não vou falar isso hoje, mas lembrando que existe esse paralelo de Moisés sendo rejeitado pelo povo de Israel, Moisés se ocultando do povo de Israel e no final Moisés volta para salvar Israel. Isso guarda paralelos com Yeshua. Yeshua vem, ele é rejeitado pelo povo de Israel, ele se oculta, né? Até hoje ele está oculto, mas no final ele voltará nas nuvens dos céus, cumprindo o profeta Daniel, ele voltará para inaugurar a era messiânica e daí ele vai se revelar e salvar o povo de Israel, tal como Moisés libertou Israel do Egito. Isso a gente já estudou, mas eu só queria falar rapidamente para lembrarmos. Uma outra coisa interessante, prosseguindo aqui o nosso estudo, é que Mashiach, ele é maior do que Moshe, ele é maior do que o próprio Moisés. Isso está na Brit Hadashah. Nós vimos o livro de Hebreus. Mas isso está também na literatura rabínica. Vejam, vou citar aí para vocês, o Midrash Tanhuma diz, está escrito, eis que o meu servo procederá com prudência, ele será exaltado e enaltecido, e será muito alto. Isaías 52, 13, servo sofredor. Isso significa que ele será mais alto do que Abraão, de quem está escrito, eu levanto a minha mão. Ele será mais exaltado do que Moshe, de quem se disse, como a ama leva a criança de peito. Ele deve ser muito elevado, isto é, o Mashiach deve ser maior do que os anjos ministradores. Meus irmãos, Maimônides está errado. O Ramban Maimônides está errado quando ele estabelece os 13 princípios da fé judaica e diz que não irá, que o Mashiach é inferior a Moisés, que ninguém será maior do que Moisés. Maimônides está errado, porque Maimônides não está seguindo o que está correto o Midrash. Midrash é Torá oral. Muita gente não sabe, Midrash é Torá oral. E a Torá oral, Shebel P, diz que Mashiach, está em azul, ele é maior do que os anjos ministradores, ele é mais exaltado do que Moisés. Isso te lembra alguma coisa? Me lembra o livro de Hebreus, que o livro de Hebreus fala sim que Yeshua, ele é maior do que os anjos ministradores, ok? E a mesma coisa do que diz o Midrash. Então, Yeshua é superior. Yeshua, ele tem paralelos com Moisés, sim, mas ele é maior do que Moisés. Cito ainda o Yalkut Shimoni, que é outro Midrash, dizendo assim, por que Elohim chamou Mashiach de grande montanha?
Ele é maior do que os patriarcas, mais exaltado do que Abraão, maior do que os anjos ministradores. Então aí, mais uma outra obra rabínica falando sobre a superioridade de Mashiach, que nós sabemos que é Yeshua. E o próprio livro de Hebreus fala no capítulo 1 que Yeshua ele é maior do que os anjos. Quer ver um outro texto aqui de Hebreus muito interessante? Vamos ler aqui a Peshitha. Está escrito, Hebreus capítulo 1, verso 3. Dihu semchat shuvche usalma diduce. Que é, isso é sobre Yeshua, tá? Sobre Yeshua, que é Yeshua, que é o esplendor de sua glória e a imagem de sua substância ou essência, ok? A palavra aí pode ser substância ou essência. Vejam, no contexto desse texto, o sua, ele se relaciona ao eterno, não é? O esplendor de sua glória, sua substância, o sua, você lê o contexto que é uma alusão ao eterno. Então, o texto está dizendo que Yeshua é o esplendor da glória do eterno. Ele é a imagem da substância do eterno. Meu irmão, Yeshua, ele é a própria glória, porque ele é o Senhor da glória. Ele é a imagem do eterno é o próprio Yeshua se manifestando no meio de nós. Isso é muito claro no aramaico. Lendo direto, eu traduzi para tentar ajudar, mas a leitura direta do aramaico não deixa nenhuma dúvida que Yeshua é a própria glória do eterno. Ele é a própria imagem do eterno. É como o eterno se manifesta no mundo existente. Quem sabe aramaico vai entender isso de uma maneira muito tranquila, ok? Outra coisa que nós temos que estudar é o seguinte: a redenção no Egito, ela aponta para a redenção da era messiânica. Hazal, os sábios, dizem que os eventos do Egito não são apenas episódios do passado, mas são também eventos que se repetirão no futuro. Tal como Israel estava no Egito e depois foi libertado pelo Eterno através de Moshe, da mesma forma, hoje Israel vive no exílio, na Galut, na Golá, que é uma espécie de Egito. Hoje Israel vive uma espécie de Egito, mas Israel será redimido. Como será redimido, dizem os rabinos? Por meio do Mashiach. Então a redenção operada pelo Mashiach, Yeshua, ocorrerá nos mesmos moldes da libertação de Israel no Egito, através de Moisés. Tanto é verdade que você pode ler o livro de Apocalipse, as pragas de Apocalipse e as catástrofes de Apocalipse guardam paralelos com as 10 pragas do Egito. O faraó do Egito, ele guarda paralelos com o anticristo. Isso é um negócio que a gente pode estudar no futuro. Então vejam, o conceito que você tem que entender é a redenção no Egito, ela aponta tipologicamente para a redenção a ser operada pelo Mashiach. Um texto muito usado pelos rabinos é esse daqui, do Talmud em Rosh Hashanah 11:1, que diz assim: no ano novo, a escravidão de nossos ancestrais no Egito cessou. Em Nissan, que é um mês, eles foram redimidos. Em Nissan, eles serão redimidos no tempo que virá, a era messiânica. O que esse texto quer dizer? Tanto a saída de Israel no Egito, quanto a era messiânica, o Mashiach, eles se manifestarão no mês de Nissan. Quando? Em Pessah. Pessah sempre recai, obviamente, em Nissan. Então, isso é uma alusão a Pessah. Tal como Israel saiu do Egito em Pessah, da mesma forma, o Mashiach, ele se manifesta em Pessah. E aí, meu irmão, você vai para Brit Hadashah. Quando Yeshua morreu? Yeshua morreu em
Pessar, que é Nissan, que está aí, é o mês de Nissan, que é o mês de Pessar. Então, vejam, duas pessoas já me perguntaram nessas lives, Tzadok, por que Yeshua? Se Yeshua, ele é o nosso perdão, se Yeshua é o nosso perdão, por que Yeshua não morreu em Yom Kippur? A resposta é simples, Yeshua não morreu em Yom Kippur porque, de acordo com a tradição judaica, Mashiach se manifesta em Nissan, ele se manifesta em Pessar. E aí ele morreu em Pessar, isso guarda esse paralelo aí com o Talmud Bavili, ok? Então a própria literatura rabínica atesta essa manifestação em Pessar e a gente sabe que Yeshua morreu em Pessar, ok? Vejam, nós, irmãos, temos que estar preparados para a vinda de Yeshua. Nós temos que estar preparados para que Yeshua venha e inaugure a era messiânica. O Rebbe de Lubavitch diz assim: todos os sinais mencionados por nossos sábios indicam que estamos atualmente situados no final do período do exílio. Nós ultrapassamos todas as datas. Isso daí está em Sanhedrin 97b, dizendo que a data para o Mashiach vir já passou. Ou seja, ele vem a qualquer momento. Qualquer momento o Mashiach vem. E aí o Rebbe de Lubavitch diz assim: também realizamos a Teshuvá. Eu vou comentar isso, gente. Isso eu não concordo, não. Falar que o povo de Israel já fez a Teshuvá completa, isso é mentira. Você vai em Tel Aviv, em Israel, é a capital gay do mundo. A maioria dos judeus não servem ao Eterno. A maioria dos judeus são seculares, até ateus, muitos ateus. Eu conheço alguns, enfim. Isso não é verdade, né? Então esse também realizamos a Teshuvá é mentira, né? Quase ninguém realizou a Teshuvá. Mas prosseguindo onde eu quero chegar. Na verdade, meu sogro, o líder da nossa geração, declarou várias décadas atrás que já concluímos todo o serviço necessário para a redenção, incluindo o polimento dos botões. E agora estamos de pé, prontos. Todos vocês estão prontos para saudar o nosso justo Mashiach. Isso, eu não concordei, né, que Israel realizou Teshuvá, isso daí é fato que é mentira, mas o resto eu concordo. O que ele quer dizer é o seguinte, e aí eu coloquei até um desenho de botões. Vejam, o que é polimento de botões? Isso é um conceito racídico profundo, que eu não tenho como entrar aqui em muitos detalhes, mas um dos conceitos racídicos mais profundos é o polimento dos botões. O que é isso? Vejam, para que serve um botão? O botão é algo pequenininho, né? Eu tô com um botão aqui na minha blusa. Botão é algo pequeno e aparentemente é algo insignificante. Aparentemente o botão não serve para nada. Mas são os botões que prendem a roupa. Se eu tirar os meus botões aqui da minha camisa branca, a minha camisa se abre. Então o botão parece insignificante, mas os botões que prendem a roupa. Ou seja, o botão é um pequeno detalhe, mas o botão é importante. O que a Hassidut explica? Nós precisamos polir os botões, ou seja, temos que estar preparados para a vinda de Mashiach. Esse que é o conceito racídico, que temos que estar prontos e preparados. Todos nós temos que estar preparados porque Mashiach pode vir a qualquer momento. Isso guarda a conexão com o que Yeshua ensinou daquela parábola das 10 virgens, as 10 prudentes e sábias e as 10 imprudentes e nécias. Aquelas que tinham azeite na lamparina e aquelas que não tinham azeite. É o mesmo conceito de Yeshua. Temos que estar prontos. Tem que haver o polimento dos botões. Polir o botão tá polidinho, tá na roupa, bonitinho. A roupinha tá pronta para saudarmos Mashiach que vem. Então, meu irmão, esse é um conceito muito importante que eu conheço muita gente que acha que deve ir vivendo a vida e nem esperar por Yeshua. Tem muita gente que está como aquelas virgens imprudentes e nécias, sem azeite na lamparina. Esse conceito racídico você tem que estar pronto. Roupa no corpo, botão polido, tudo direitinho, porque Mashiach vem, e vem mesmo. Daqui a pouco Yeshua tá aí, gente.
Yeshua está voltando. Se você não está ligado, se liga que ele está voltando. Ok? Claro, vão acontecer algumas coisas, mas ele virá, ok? Prosseguindo aqui o nosso estudo, vejam, nós estamos falando sobre polimento de botões, estarmos prontos. O povo de Israel está pronto para Yeshua? Resposta, não. Por que o povo de Israel não está pronto para Yeshua? O povo de Israel não está pronto para Yeshua? Por quê? Porque terminou o quê? Rejeitando Yeshua. Isso é algo muito negativo. Então o povo de Israel precisa reconhecer que Yeshua é o Mashiach. E isso é muito importante. Então, eu que creio em Yeshua, estou pronto. Mas quem rejeitou Yeshua precisa estar pronto. E nós sabemos que o povo de Israel ainda não está, porque precisa reconhecer Yeshua. O próprio Yeshua disse em Yohanan, João, capítulo 5. Por que vocês pensam que eu irei acusá-los diante do Pai? Há um que os acusa, Moshe, em quem vocês confiam. Porque se crescem em Moshe, também creriam em mim. Porque Moshe escreveu a meu respeito. E se vocês não creem em seus escritos, como crerão em minhas palavras? Meus irmãos, o que Yeshua quer dizer é o seguinte: quem crê em Moshe, crê em Yeshua. Contrário senso, quem rejeita Yeshua, rejeita o próprio Moisés. Quem crê em Moisés tem que crer em Yeshua. E quem crê em Yeshua, crê em Moisés. E quem não crê em Yeshua, não crê nem em Moisés. Israel, meus irmãos, Israel não está preparado ainda, porque, infelizmente, Israel não reconheceu que Yeshua é o Mashiach, ok? Mas nós temos que estar ligados em tudo isso. Por quê? Porque Yeshua está vindo. E Yeshua virá, meus irmãos, para quê? Ele virá para nos tirar do exílio. Exílio em hebraico é golá. Golá significa exílio, cativeiro ou diáspora, ok? Dizem os rabinos que Israel hoje vive no exílio. Por quê? Porque a terra inteira de Israel que foi prometida não foi ocupada, né? A terra que o Eterno prometeu vai desde o rio Nilo até o Eufrates para Abraão, ou seja, é quase todo o Oriente Médio, praticamente todo o Oriente Médio. Israel ainda só ocupa um pequeno pedaço de terra, um pedaço muito pequeno. Então Israel, dizem os rabinos, ainda vive no exílio. Israel ainda vive em Golá. Mas Israel precisa de redenção, que é Geulá. Então vejam, nós estamos no exílio, Golá, mas nós queremos a redenção, que é Geulá. Se você ler aí Golá em hebraico e Geulá, exílio e redenção, você vai ver que essas palavras se escrevem da mesma forma. É tudo igualzinho. Com um pequeno detalhe. Eu coloquei até em dourado a letra Aleph. A palavra Geulá, redenção, ela é igualzinha a Golá, exílio. A única diferença que está em dourado é a letra Aleph. E a letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E o seu valor numérico é 1. E o Aleph, dizem os rabinos, representa Hashem, porque Hashem é o quê? É 1 também. Então, Hazal, os sábios, dizem que para sairmos de Golá, do exílio, nós precisamos colocar o Aleph. Nós precisamos colocar uma letrinha a mais, que é o Aleph. Repito, a palavra exílio, se você pegar essa palavra que é Golá e colocar um Aleph, nós chegaremos à palavra Geulá, que é redenção. Então os rabinos dizem que nós temos que colocar o Aleph, que está aí em dourado. E o Aleph simboliza o eterno.
Então os rabinos falam com toda a razão. Nós temos que infundir o mundo com o eterno. Nós temos que infundir o mundo com a presença divina. E digo eu que o Aleph também representa o Mashiach Yeshua. Porque o Aleph é um. E Yeshua disse, eu e o Pai somos um. Então o Mashiach também está ligado ao Aleph. Então para sairmos da Golá, nós precisamos colocar o Aleph para chegarmos à Geulá. Nós precisamos infundir a presença de Yeshua no mundo. Nós precisamos testemunhar que Yeshua é o Mashiach. E mais ainda, nós temos que praticar os ensinamentos de Yeshua. Não basta pregar Yeshua, nós temos que viver como Yeshua viveu, ok? Nós temos que vivenciar como Yeshua viveu. Então, gente, repito, há uma linha tênue entre o exílio que nós estamos vivendo hoje e a redenção, que é a era messiânica. Há uma linha tênue, e a linha tênue é o Aleph, que é um que representa o próprio Eterno, que representa o próprio Yeshua, porque Yeshua disse, eu e o Pai somos um, então nós temos que infundir o mundo com o Aleph, com o Yeshua, com o Eterno. Outros significados da letra Aleph, o Rebbe de Lubavitch aponta 3 significados para o Aleph. O Aleph forma a palavra Aluf, que significa amo ou chefe. Também é a primeira letra da palavra Ulfana, que significa escola de estudo ou mestre. E também, se você pegar a palavra Aleph e inverter as letras, pegue a palavra Aleph e inverta as letras, eu chego à palavra Pele. Pele significa maravilhoso, conforme Isaías 9:6, o maravilhoso conselheiro, Pele Yoetz. Então vejam, o que eu aprendo com tudo isso? Para nós sairmos da Golá, do exílio, e chegarmos na Geulá, na redenção, é só ter um Aleph a mais, que eu coloquei aí em dourado. E o Aleph significa essas 3 coisas. Amo, chefe, escola de estudo, mestre ou maravilhoso. Ou seja, nós precisamos trazer o Aleph para o exílio. Ou seja, interpretando essas 3 características. 1. Amo ou chefe. Nós temos que reconhecer que Mashiach é o nosso amo. Ele é o nosso chefe e por isso nós precisamos servi-lo. Devemos ser servos fiéis, não como servos infiéis. O número 1 diz que isso se refere a amo ou chefe. Yeshua, ele é o nosso chefe, o nosso amo. Por isso nós devemos servi-lo. Nós devemos ser como verdadeiros servos fiéis, ok? Servos fiéis do Eterno. O segundo significado significa escola de estudo ou mestre. Yeshua é o nosso mestre, Yeshua é o nosso professor, ou seja, nós temos que praticar aquilo que Yeshua nos ensina, praticar aquilo que o nosso mestre nos ordena. E por fim, se você inverter a letra Aleph, chega a Pele, que significa maravilhoso. Yeshua, ele é o nosso Pele Yoetz, ele é o nosso maravilhoso conselheiro, conforme está em Isaías Yeshayahu 9:6, ok? Vejam, prosseguindo o nosso estudo, abra aí a tua Mikra, a tua escritura, em Shemot, Êxodo 1:8, está escrito: Vayakom Meler Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. E se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a Yosef. Eu estou voltando na história do Êxodo. Israel estava vivendo bem bom no Egito. Estava tudo bem bom, tudo uma maravilha. Quando surgiu um novo rei no Egito, que não conhecia José, aí
do dia para a noite, Israel virou escravo no Egito. Ou seja, estava tudo uma maravilha, quando chegou um novo rei, aí eles viraram escravos. Sobre esse texto, comenta aí, peraí, deixa eu ver aqui, comenta o Rabino Nachman de Breslov o seguinte: as forças do mal sempre tentam atrapalhar a pessoa de impedi-la de fazer o bem. Essas forças estão simbolizadas por Mitzrayim, Egito, que representa Meitzarim, angústia, restrição. Só para explicar para vocês, eu vou continuar lendo. A palavra Mitzrayim, Egito, ela vem do mesmo radical de Meitzarim, que significa angústia, restrição, ok? É até parecido, Mitzrayim e Meitzarim. E aí ele diz assim: isto é, o sofrimento e as dificuldades são produto do pecado. Às vezes se levantam novos obstáculos contra as nossas boas intenções de servir a Deus. Meus irmãos, o Rabino Nachman de Breslov está dizendo o seguinte: se você deseja servir a Deus, surgirão obstáculos e dificuldades. Não será nada fácil. Israel estava com uma vida boa no Egito, vivendo o bem bom, até que se levantou um novo rei que não conhecera a Yosef. E aí, do dia para a noite, a escravidão chegou para os hebreus. Do dia para a noite, o sonho acabou, tudo virou uma tragédia. E assim também é na nossa vida. De uma hora para outra surgem obstáculos e dificuldades. Você está com saúde, de repente está doente. Você tem emprego, perde o emprego. Você tem um ente querido da família, de repente a pessoa morre. Ou seja, o que eu quero dizer, que o Rabino Nachman explica, que quando nós servimos ao Eterno, surgirão dificuldades que são simbolizadas por Mitzrayim, Egito, que tem a ver com Meitzarim, angústia, restrição. Virão adversidades para nossas vidas, mas nós temos que lutar. Tal como o povo de Israel não desistiu e prosseguiu e clamou ao Eterno e foi liberto do Egito, assim será na nossa vida. Pode chegar a angústia, a aflição, a tribulação, mas nós não vamos desistir. Nós vamos superar os obstáculos. Nós somos Am Israel, o povo de Israel, e não vamos desistir. Saiba, meu irmão, se você quer fazer a vontade do Eterno, surgirão obstáculos. Muita gente fala: pô, Tzadok, minha vida estava tranquila. Comecei a fazer techuvá, tudo piorou. Por quê? Às vezes é assim mesmo. Infelizmente, às vezes é assim. Às vezes vai chegar a tribulação, a opressão, vai chegar a Meitzarim, a angústia, porque o Eterno quer nos testar, tal como testou o povo de Israel. Repito, se você quer servir ao Eterno, você vai ser provado sim. Não há escapatória. Isso era a minha vida, né? Sei lá, até uns 3 anos, 4 anos atrás, estava tudo uma maravilha. Depois eu sofri muita coisa negativa, porque o Eterno teve que me levar para o Egito. O Eterno me levou para o Egito, né? Mas eu ainda tenho que sair do Egito, né? Não no Egito do pecado, mas problemas que me afligem. Eu ainda estou no Egito, passando por muita coisa difícil na minha vida, mas eu vou sair do Egito, galera. Eu vou sair. Quando eu sair, eu vou testemunhar, hein? Eu vou testemunhar que eu vou sair do Egito, ok? Quem quer fazer a vontade do Eterno, se levantam as forças do mal, mas nós vamos sair. Nós vamos superar tudo isso, porque com Yeshua HaMashiach nós somos muito mais do que vencedores. Temos que entender também uma coisa interessante que você não pode deixar de entender, que... Cadê aqui o texto? Vejam. Acho que eu pulei aqui. Cadê? Achei. Ora, naqueles dias... Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com os irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre os seus irmãos. É aquele episódio, né, que tinha lá
que Moisés chegou e ele viu que um hebreu estava sendo ferido. A obra Yalkut Menloes diz assim: Moisés viu um egípcio ferindo um hebreu. A justiça começa quando alguém vê o jugo que os outros suportam. Vejam, meu irmão, quando nós vemos o jugo na vida das pessoas e quando nós nos importamos com o próximo, aí sim que começa a justiça. A justiça, meu irmão, é nós temos a capacidade para enxergarmos a dor do outro. E aí nós vemos que o outro está sofrendo uma carga muito pesada e nós queremos estender a mão para o outro. E aí entra a providência divina. Meu irmão, nós temos que ter sensibilidade para atentarmos o jugo que está no outro. Há pessoas que estão no jugo do pecado, há pessoas que estão que estão doentes, há pessoas que estão com opressões, com tribulações, há pessoas endemoniadas. Nós temos que não julgar o próximo e massacrar o próximo. Moisés não julgou, Moisés foi e ajudou. É isso que a gente tem que entender. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos para ajudar, para estendermos a mão. Repito, meu irmão, tem muita gente com jugo pesado, doença. O sujeito é endemoniado, o sujeito é ateu, o sujeito não quer nada com o eterno, está nas drogas, está no pecado. Mas nós temos que estender a mão aos perdidos, tal como Moisés o fez. Porque nós temos que entender o seguinte, nós temos que ser como Moisés. Tanto é verdade que o próprio Midrash Bereshit Rabbah diz assim, não há nenhuma geração em que não exista alguém como Moshe. Nós temos que ser como Moshe, ok? E quais são as características de Moisés? A Torá diz que não havia homem mais manso do que ele e humilde. Então, o que é homem como Moisés? Humildade, mansidão, vida correta, vida perante o eterno, vida de jejum. Moisés era um homem, né? Jejuou 40 dias e 40 noites. Ok? Um homem de jejum, um homem de oração. Tudo isso faz parte das características de Moisés. Um homem que vive na presença do Eterno, um homem de milagres, ok? Temos que buscar os milagres, porque Yeshua disse, ele disse lá em Marcos, capítulo 16, estes sinais seguirão aos que crerem. Eu creio em vida de milagres, e já vi muita coisa, já vi cura de AIDS, já vi cura de câncer, já conheci cega que foi curada, já vi gente que estava no tráfico de drogas e foi libertado, já vi de tudo, de tudo, de tudo. Esses sinais seguirão os que crerem, eu creio e a gente está vendo e vamos continuar vendo. Então vejam, Moisés, ser como Moisés é ser também uma pessoa que vive uma vida de milagres, ok? O sobrenatural de Yeshua está sobre nós. Viver como Moisés é também viver como uma pessoa que chama os outros ao arrependimento. Moisés foi um homem, né? Que ele chamou as pessoas para fazerem techuvá. Moisés era um portador da presença divina. Quando Moisés chegava, né, a gente viu, até havia raios luminosos que saíam da cabeça dele. Aquilo ali é a presença divina. Moisés leva a presença divina e nós temos que ser assim. Você tem que levar luz, levar a Shekhinah, a presença divina, onde quer que você esteja. Isso é o caráter de Moisés. E por fim, Moisés pregou sobre Mashiach. Nós vemos que tudo na Torá leva a Mashiach. Tudo na Torá leva a Mashiach. Então Moisés pregou sobre Mashiach. O próprio Yeshua disse, Moisés escreveu sobre mim. Yeshua disse que Moisés escreveu sobre ele. Então Moisés é um pregador de Yeshua, tal como nós também devemos pregar Yeshua para
todas as criaturas. Nós temos que ser anunciadores, ok? Evangelistas, levando a Bessorá, o evangelho original de Yeshua, para esse mundo que jaz em trevas. Para finalizar, agora eu vou entrar no último tópico e fazer algumas citações. Quero ler com vocês o episódio aí da sarça ardente. Vayera malar Adonai elav, belabat esh mitor hasne vayar, verhine hasne boer baesh, verhasne einenu ukal. E apareceu-lhe o anjo de Adonai em uma chama de fogo no meio de uma sarça. A sarça é um espinheiro. E olhou, e eis que uma sarça queimava no fogo, e a sarça não era consumida. Todo mundo conhece essa história, e você... Gente, só uma coisa, hein? Toda semana você tem que estudar para achar antes do nosso shiur, hein? O certo é você estudar tudinho e depois vir para cá já tendo estudado, porque obviamente você vai aproveitar muito mais. Se você nem leu, se nem estudou, você é um mero espectador. E eu não quero você um espectador, eu quero que você cresça espiritualmente também, ok? Mas vejam, o que significa a sarça queimando? Todo mundo me pergunta. O que significa isso? Existem várias interpretações e eu vou dar algumas. Não dá para dar todas, porque são muitas explicações, mas eu vou dar algumas que falaram muito ao meu coração, ok? A primeira explicação que falou muito ao meu coração é do Rabino Nachman de Breslov. Ele diz assim: Moshe viu que os espinhos da sarça... Eu falei que a sarça é um espinheiro. Moisés viu que os espinhos da sarça estavam queimando, mas não se consumiam. O fogo representa a divindade. Como? Em minhas palavras, são como o fogo. Jeremias 23:9. Então, o Rabino Nachman diz que na sarça queimando, o fogo representa a divindade. O fogo representa Deus. E ele diz assim: e os espinhos representam os obstáculos para a espiritualidade. Então, isso é muito importante. O que significam os espinhos? Os espinhos representam os obstáculos para a espiritualidade. E daí ele faz uma pergunta. Veja, olha, pensa comigo. Se o fogo é Deus e os espinhos são os obstáculos, por que as duas coisas existem simultaneamente? E aí ele faz uma pergunta. Como é possível, perguntou Moshe, que mesmo que a divindade seja revelada, os obstáculos contra a espiritualidade permaneçam ali? É uma pergunta retórica interessante. Se a sarça, o fogo, é Deus e o espinho é o obstáculo, por que as duas coisas convivem, Deus e os obstáculos? E aí ele dá a resposta. Quando Moisés se aproximou da sarça, Deus lhe disse: tire a sandália dos seus pés. A sandália representa o corpo. Não é possível superar os obstáculos a não ser que se transcendam os desejos carnais. Para que se possa perceber a divindade, é necessário descartar os desejos carnais. Então a pessoa alcançará um corpo celestial proveniente do jardim do Éden. Meus irmãos, isso é muito profundo. Vejam, o fogo representa Deus. Os espinhos representam os obstáculos, as adversidades que a gente sofre aqui na Terra. Os espinhos são os obstáculos, as adversidades, as lutas que todos nós vivemos. E a sandália representa o corpo no sentido dos desejos carnais. Quando Hashem disse: Moisés, tira a sandália, porque essa terra é santa, o que Hashem quis dizer foi assim: você tem que se despir dos seus desejos carnais, porque eu sou santo. Gente, que profundo! Hashem disse para Moisés se despir dos desejos carnais, porque você só se aproxima do Eterno em santidade. Porque diz Hebreus, sem a santidade ninguém verá Deus. Então, meu irmão, quando nós nos despimos dos nossos desejos carnais, nós nos aproximamos, ok?
nós nos aproximamos do eterno, nós nos despimos da nossa carnalidade e aí sim nós teremos um corpo celestial, tal como no Jardim do Éden. Um corpo celestial é um corpo cheio da presença do Eterno, é um corpo santo, é um corpo sagrado, é um corpo em que o Espírito de Deus habita. E o Rabino Shaul falou que nós somos templos de Ruach HaKodesh, nós somos templo do Espírito. Para você se tornar uma habitação de Deus, você quer se tornar uma habitação de Deus, o que você tem que fazer? Tira a sandália, tira os desejos carnais, tira os pecados e venha a servir ao Eterno de forma espiritual e verdadeira, ok? Então isso é muito importante, que nós precisamos dessa elevação espiritual. Nós precisamos nos despir da nossa carnalidade, que ela é que atrapalha o nosso relacionamento com o Eterno. Prosseguindo ainda, uma outra interpretação, é dada na obra Iturei Torá, que diz assim: os Bnei Israel são como espinhos. Eles não possuem grande valor, porque eles não servem a Hashem. Nós podemos entender que Hashem colocou o Bnei Israel na escravidão para queimar os espinhos, para que assim o povo seja purificado. Vejam, a própria obra racídica Iturei Torá confessa que Israel não obedece ao Eterno, e por isso Israel é um espinho. E o que significa a sarça? Então, repito, Israel vive em desobediência. Por isso que Israel é comparado ao espinho da sarça ardente. E por que o espinho queimava? Porque o Eterno, ele quer nos purificar. Queimar os espinhos é fazer uma purificação, é fazer um refinamento. Nós precisamos ser refinados. Muitas vezes o Eterno nos joga no fogo, não é para nos queimar, é para nos refinar. O ouro, como você faz uma joia? Refinando-a no fogo, porque é o fogo que tira as impurezas da joia. Eu tô com uma aliança aqui que ela foi refinada no fogo para tirar as impurezas. Então, o Eterno, meu amigo, para ele te dar um crescimento espiritual, ele te joga no fogo, tal como o espinho da sarça queimava. Mas o fogo não te destrói, né? Isso é importante. Os rabinos até explicam que a sarça não se consumia para mostrar o seguinte: o Eterno te joga no fogo, mas ele não quer te destruir, tal como ele não destruiu a sarça. Repito, isso é muito profundo. O Eterno te joga no fogo, tal como a sarça queimava, mas tal como a sarça não era consumida, o Eterno não quer te destruir, ele quer te refinar. Repito, uma joia, para ser joia, precisa ser lapidada no fogo. Você, que é uma joia preciosa aos olhos do Eterno, o Eterno te joga no fogo para te refinar, para te dar um grande crescimento espiritual, ok? Nesse sentido, né, que o Eterno não quer nos castigar, ele quer nos refinar. A obra Kol Dodi diz assim: Hashem nunca permitirá a total destruição, porque o propósito da punição não é destruir, mas nos levar ao arrependimento. O Eterno não quer destruir a gente, ele joga a tribulação, ele nos joga na fornalha, ele nos joga no meio do fogo, como os espinhos da sarça, porque ele só quer arrependimento, ele quer te chuvar. E você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo hoje, você precisa ser refinado. Nós juntos, eu também, todos nós, precisamos de uma techuvá plena, em plenitude, uma techuvá completa. E aí, coloco também, para encerrarmos, o último slide, Êxodo 14:13. Vaiomer,
Bi Adonai shlach na beyad shlach. Isso é Moisés falando para Deus. E disse Moisés, por favor, Adonai, envia, por favor, pela mão de quem tu has de enviar. Olha só, gente, eu fiz a tradução literal. Moisés está dizendo, por favor, envia, ok? Shlach, envia. Ele não diz o que Hashem tem que enviar. Moisés pede para Adonai envia, mas ele não fala o quê. Ele não fala o que precisa ser enviado. E olha o comentário profundo do Rabino Nachman de Breslov. A sarça ardente representa o exílio. Moshe compreendeu que, apesar da amargura do exílio, se tivermos alegria e buscarmos a Deus, finalmente o encontraremos. Moshe exclamou, envia o quê? A redenção, pela mão de quem tu has de enviar. Isto é, o Mashiach. Meus irmãos, que profundo! O Rabino Nachman está dizendo que Êxodo, capítulo 4, verso 13, o Rabino Nachman diz que Moshe estava pedindo pela vinda de Mashiach. Olha que lindo! Moisés intercedeu pela vinda de Yeshua. É por isso que Yeshua fala que Moisés escreveu sobre ele. Esse texto é fantástico, profundo, tremendo. Moisés pediu a Geulá, pediu a redenção. Ele pediu para que viesse Mashiach, que é Yeshua. Esse texto de Moisés conversando com Hashem ali na sarça ardente, meu irmão, Moisés ele chamava por Yeshua, Moisés clamava por Yeshua ali na sarça ardente, aleluia, louvado seja Adonai, e Moisés pediu para vir Yeshua. Isso é muito lindo. Por isso que Yeshua está falando direto, né? Olha, Moisés escreveu sobre mim. Moisés, gente, estava ali clamando pela Geulá. E a mensagem que eu digo e para completar é isso. O pedido de Moisés foi atendido porque Yeshua veio. Mas Yeshua voltará para trazer a Geulá. E aí, o pedido de Moisés na sarça ardente será completamente atendido. Quando Yeshua voltar, o pedido de Moisés na sarça ardente será completamente atendido. Ok? Vamos fazer uma tefilá, vamos fazer agora uma oração para encerrarmos este shiur. Avinu Shabbat Shamayim, nosso Pai que está nos céus, Hashem, nós oramos e te agradecemos, porque quantas coisas nós aprendemos nessa porção, quanta mensagem celestial tu nos ensinaste no dia de hoje, porque essa mensagem nós não aprendemos com carne e sangue, mas é a tua sabedoria que desce do alto para nos ministrar. E por isso, Hashem, eu clamo para que tudo que nós estudamos hoje que seja gravado em nossos corações. Eterno, grava nos nossos corações para que nós venhamos não apenas a conhecer, mas para que venhamos a praticar tudo isso que nós estudamos hoje. Eterno, que nós possamos praticar completamente, que nós possamos ser como o povo de Israel, que é refinado na sarça ardente, que nós possamos ser como Moisés, tirando a sandália, ou seja, nos despindo dos desejos carnais, possamos tirar a sandália para pisar na terra santa e chegarmos na tua presença. Achando que nós possamos ansiar pela Geulá, pela redenção, que nós possamos estar como aquelas virgens prudentes, cheios de azeite na lamparina. Eterno, traga também arrependimento. Eu oro para que hoje haja cura, haja libertação, haja fortaleza, pessoas que estão nos ouvindo, que estão tristes
por conta de tribulação, por opressão, que essas pessoas saibam que o tempo do Egito vai chegar ao final. Nós não vamos morrer no Egito, nós vamos sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho em nome de Yeshua HaMashiach. Eterno, eu te agradeço, Pai, por toda essa palavra, porque a sabedoria do alto desceu para nós no dia de hoje, e a sabedoria, quem nos fornece, é Yeshua HaMashiach. Eterno, eu clamo para que haja muito sobrenatural na vida de todos os nossos irmãos e que estejamos juntos, esperando pela Geulá, pela redenção. Anachnu mitpalelim b'shem Yeshua HaMashiach. Nós oramos em nome de Yeshua, o Messias. Amém, amém.